Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 29, que continuará falando sobre o sistema endócrino. Então, hoje estudaremos algumas outras glândulas. Lembrando que nós já começamos a estudar o sistema endócrino na nossa última videoaula, ok? Bem, então nós estudaremos agora a glândula tireoide e onde ela fica localizada. Então, essa imagem ilustrativa que está lá na página 11 do livro didático de vocês mostra a localização para nós dessa glândula que é tão importante. Então, olha, aqui descreve para a gente que ela é localizada na região anterior do pescoço e ela produz hormônios relacionados ao controle do metabolismo, do nosso metabolismo, tá? E produz o hormônio tiroxina e o hormônio calcitonina. O hormônio tiroxina, ele é responsável pelo metabolismo do nosso corpo, ok? E o hormônio calcitonina, ele regula a concentração de cálcio no sangue. Mas como assim? Ele vai reduzir os níveis de cálcio no nosso sangue se esse cálcio, né, esse nível de cálcio, ele estiver muito alto. Então, esse hormônio atua dessa forma, ok? Dando continuidade, veremos agora as glândulas paratireoides. Elas são 4 glândulas localizadas aqui atrás da glândula tireoide, conforme vocês podem observar na imagem. E elas secretam o hormônio paratormônio, que está envolvido no metabolismo do cálcio também. A gente acabou de ver aqui que a calcitonina, né, que é um hormônio produzido pela tireoide, também está relacionado ao metabolismo do cálcio. Então, ela reduz os níveis de cálcio se tiver em excesso. Já no caso do paratormônio, ele age de forma diferente, de forma contrária, tá? Esse hormônio chamado paratormônio, ele vai ser liberado quando a quantidade de cálcio no sangue ela estiver baixa. Aí vocês vão me perguntar, mas professora, de onde é retirado esse cálcio que vai ser liberado então quando os níveis desse cálcio eles estiverem baixos no sangue, né? Eles vão ser retirados do cálcio dos nossos ossos, mas não é retirado demais, né? Porque senão nossos ossos eles ficariam fracos, ok? Então ele juntamente aí com a calcitonina vai controlar os níveis de cálcio no nosso sangue, o que é muito importante, ok? Bem, dando continuidade, estudaremos agora o pâncreas. O pâncreas é também muito importante. Ele é uma das glândulas anexas do sistema digestório e ele produz o suco pancreático, né, que auxilia também na digestão dos alimentos. E quais hormônios que ele produz, né? Ele produz os hormônios que regulam a quantidade de açúcar no sangue, né? Que é a insulina e o glucagon. Isso mesmo, esses nomes diferentes, né? Insulina talvez você já estejam mais acostumados a ouvir falar, tem muitas pessoas que talvez a gente conheça que fazem uso de insulina, né? Que é necessário aplicar a insulina, que é um hormônio, ok? E o glucagon também é um hormônio e os dois estão relacionados à regulação da quantidade de açúcar no sangue. Mas vamos ver como é que eles funcionam? A insulina, ela retira a glicose do sangue e o glucagon, né, quando estiver em excesso. E o glucagon, ele libera a glicose para o sangue quando tem uma taxa baixa de glicose. Então, olhando essa imagem que está lá na página 12 do livro didático de vocês, a gente consegue entender melhor como funciona. Vejam só, aqui tem uma pessoa que consumiu vários alimentos, então, olha, tem um aumento da taxa de glicose no sangue. É natural, quando a gente come um alimento, a nossa taxa de glicose, ela aumenta. Ok? Aí o que acontece? O pâncreas ele vai secretar o hormônio insulina. E o que o fígado vai fazer? O fígado vai absorver essa glicose, tá? Agora vejam só esse outro caso aqui. Quando tem uma redução da taxa de glicose no sangue, a glicose está baixinha, né? Às vezes a pessoa ela fez uma atividade física em jejum prolongado, né? Um exemplo. Aí o que vai acontecer? O nosso pâncreas, ele vai secretar o glucagon.
né? Porque se o nível de glicose está baixinho, o nosso pâncreas, ele secreta o glucagon e o nosso fígado, então, vai liberar glicose para que a gente consiga desempenhar as nossas funções, para que a gente consiga fazer nossas atividades, né? Porque a glicose, ela é muito importante para nós, ela é uma fonte, né, de energia para o nosso corpo. A gente precisa dela, mas precisa da ação desses dois hormônios. Então, vocês conseguem perceber, né? A insulina, ela vai controlar, se tiver em excesso, ela controla. Então, ela retira essa glicose do sangue essa glicose ela vai ser absorvida pelo fígado. Agora, quando o nosso sangue ele está com uma taxa baixa de glicose, né, precisando de energia para fazer uma determinada atividade, o pâncreas age de novo, secretando o glucagon dessa vez. E aí o nosso fígado libera a glicose para que a gente possa desempenhar aquela atividade, enfim, ok? Dando continuidade, veremos agora as glândulas suprarrenais. Essas glândulas, elas estão localizadas aqui acima dos rins, conforme vocês podem observar nessas imagens, nessa imagem aqui. E elas produzem dois hormônios, né? Essas glândulas aí. Produzem a adrenalina e a aldosterona. E a gente vai ver como esses dois hormônios, eles funcionam. Então, olha, as suprarrenais, elas controlam as reações rápidas do corpo, né, ao medo e ao estresse, e secretam esses dois hormônios, como eu disse. E como que a adrenalina age? Talvez vocês também já tenham ouvido falar da adrenalina, né? Ai, tô com uma adrenalina. A adrenalina é um hormônio. E o que esse hormônio ele faz? Ele acelera os nossos batimentos cardíacos, ele acelera também, né, os movimentos respiratórios e deixa o nosso corpo em estado de alerta. E a aldosterona, ela atua nos rins, ela já é um pouco diferente, né? Ela atua nos rins e isso vai fazer com que seja equilibrada a quantidade de água e sais minerais que vão ser liberados, né, na nossa urina. Ok? Então vejam como esses hormônios também são muito importantes. E eles ajudam o nosso corpo, né, a ficar em estado de alerta, equilibra aí a quantidade de água e sais minerais, conforme vocês viram aqui agora. Então, eu sugiro que vocês façam uma pequena anotação, né, uma pequena anotação de cada uma dessas glândulas, os hormônios que eles produzem em seus cadernos, né, façam um pequeno resumo para que vocês tenham um guia, né, visto que são vários hormônios diferentes, secretados por várias glândulas diferentes. Mas agora nós vamos para as últimas glândulas aqui, que são as gônadas, tá? As gônadas, elas são glândulas produtoras dos hormônios sexuais nas mulheres e nos homens, tá? Então, os hormônios sexuais, eles são muito importantes, né? Porque é a partir desses hormônios que vão se desenvolver as características sexuais secundárias. Ok? Então, nas mulheres, essas características seriam o alargamento do quadril, o desenvolvimento dos seios, e nos homens, como que esses hormônios sexuais eles atuariam? No crescimento da barba, no engrossamento da voz, no desenvolvimento dos músculos. Então, essas transformações começam a ocorrer a partir da adolescência, que esses hormônios começam a ser, então, produzidos nas nossas gônadas. E no caso das mulheres, as gônadas, elas são os ovários, que vão produzir os hormônios estrógeno e progesterona. E nos homens, as gônadas, elas são os testículos, que produzem o hormônio testosterona. Então, são hormônios também bastante importantes, como vocês puderam observar. E, além disso, as gônadas, neste caso, além delas produzirem esses hormônios, conforme eu disse para vocês, elas vão produzir, né, e liberar as células reprodutivas. Nas mulheres são os ovócitos, né, que são conhecidos popularmente como óvulos, e no caso dos homens é a produção dos espermatozoides, ok? Bem, então agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios no livro didático, as páginas 14 e 15. Então, nos vemos na nossa próxima live. Até lá!